transformado no grande dia do Senhor. Mas nós estamos aqui perseverando, cada dia sempre melhores. Deus, Amém. Ele espera de nós mudanças. Deus não espera nada além do que a sua disposição em deixar Ele trabalhar em você. Eu digo por experiência própria, por diversas vezes eu olho para mim mesmo e falo: nossa, eu não sei como que Deus ainda insiste em mim, como que Deus ainda me ama. Porque o que eu tenho para oferecer para o Senhor é os mesmos erros, é os mesmos tropeços. Você caminha 10 passos, volta atrás 20. Eu fico pensando, Deus, Ele fica tão decepcionado, mas um dia o Senhor falou comigo, Ele falou: quem você acha que eu sou? Você acha que algo que você faz me decepciona? Eu já sei de tudo. Quando eu olho para você agora, eu sei o que você vai ser daqui 10 anos. Eu sabia o que você ia ser 10 anos atrás. Eu sabia o que seria de você hoje quando você tinha 10 anos, quando você tinha 15. Então, nada do que você faz decepciona o Senhor, porque Ele não coloca esse tipo de expectativa humana que a gente coloca. Deus, Ele olha para você na sua imperfeição, mas a diferença é que quando a gente olha para a gente mesmo, olha para o próximo, a gente enxerga os defeitos dele e condena. Já Deus não, Ele olha para você e vê você transformado. Ele vê você do jeito que Ele espera que você vai ficar. Ele olha para você e vê o poder dele se aperfeiçoando nas suas fraquezas. E é isso que muda tudo. Porque aonde o homem coloca um ponto final, Deus, Ele coloca uma vírgula e continua reescrevendo a história. É mesmo, aleluia. Quando você pensa que aquele capítulo já foi, que o livro já vai ser rasgado, Deus pega um livro novo e começa a escrever uma nova história na sua vida. Então nada é o fim. Por diversas vezes eu vi um ponto final colocado sobre a minha história e eu pensava, é o fim, não vou conseguir mais, não consigo prosseguir. Mas então Deus trazia para mim a palavra dizendo: quem é você? Quem é o homem para colocar um ponto final onde eu me coloquei? Quem é você para dizer que acabou, se eu estou escrevendo a continuação, se eu tenho muito mais para fazer na sua vida? E estar aqui hoje é a misericórdia de Deus. E eu glorifico ao Senhor porque, apesar de todas as dificuldades, quando eu olho para a minha vida, eu sei que eu só estou aqui hoje por causa do Senhor. Eu sei que se fosse de mim mesmo, eu não estava mais aqui. Amém. Então, todas as vezes que eu olho para a minha vida, pode ser difícil do jeito que for. Eu sei que se está difícil agora, poderia estar 1000 vezes pior se eu não tivesse quem eu tenho na minha vida. Porque quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. E todas as vezes que eu não tenho mais forças, a minha confiança é em Jesus, porque eu sei que Ele é a força que eu não tenho em mim. Ele é aquele que segura a minha mão, que me abraça, que me recebe, que me ama, mesmo quando eu não escolho Ele em primeiro lugar. É verdade. O amor dele não é condicionado a se eu sou boazinha, se eu o amo. Muito pelo contrário. Quanto mais você pensa que está errado com Deus, mais Ele te ama, porque Ele sabe do potencial que você tem, mas como Ele. Nós temos um potencial gigante nas mãos do Senhor, mas o que estraga é que às vezes a gente pensa que vai conseguir sozinho, caminhar sozinho, e é aí que a gente fica frustrado. Temos essa ilustração com Pedro. Quando Jesus está caminhando sobre as águas, os discípulos estão naquele barco, naquela tempestade, e a água está entrando dentro do barco, eles estão desesperados, eles veem um homem caminhando sobre as águas, e o que eles pensam? Que é um fantasma. Começam a desesperar, já começam a gritar. E aí então o que Jesus fala? Que Jesus é fantástico. Ele está vindo lá no meio da tempestade, caminhando sobre as águas, e Jesus poderia falar qualquer coisa, mas o que Jesus fala? Não temas, sou eu. E então Pedro, assim, com tanta fé, porque apesar da natureza de Pedro era um homem de fé, porque ele foi o único ousado. Todos os outros 11 podiam ter falado isso, mas quem falou foi só Pedro. O que Pedro falou? Estufou o peito e falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, então peça para eu ir aí onde o Senhor está. E
de ver aquela tempestade, aquele mar e pedir pelo menos para encontrar com o Senhor, por muito menos a gente fica preso dentro do barco e não quer sair de jeito nenhum. Verdade. Então Pedro ele foi ousado porque ele pediu e ele caminhou. Só que aconteceu com ele o que acontece com a gente. Por muitas vezes tem dia que você acorda assim, ó, que você pode destruir o inferno sozinho, só você e Deus. Só que aí começa a acontecer coisas no dia, e o vento vai balançando, e você olha para um lado, você olha para o outro, e você perde o rumo, e aí de repente você já não está mais olhando para Jesus, você começa a afundar. E foi o que aconteceu com Pedro, ele teve medo, o vento soprou, ele olhou para aquele imensidão de mar e começou a afundar. Só que o que é que Pedro faz? Ele começa a clamar ao Senhor. Senhor, me ajuda. E o que é que Jesus faz? Pega ele, toma ele pela mão, levanta. E ele sai o quê? Com Jesus no barco, caminhando. É mesmo, aleluia. O mistério todo que a gente não percebe é que Pedro, quando Jesus o toma pelas mãos, o levanta naquelas ondas onde ele estava afundando, ele voltou para o barco, mas ele não voltou carregado, ele voltou caminhando. Então é ação. Ele não conseguia sozinho, e ele aprendeu com Jesus que sozinho ele não pode, porque qualquer adversidade faz com que ele perca o propósito. Mas caminhando com a pessoa certa, você vai para a segurança. Então, amém. Glória a Deus, é verdade. Aleluia. E não é à toa que ele passou por essa experiência. E foi o único, que eu acho lindo, ele foi o único corajoso. Ele teve a falha? Teve, mas ele tentou. Ele foi, ele avançou. É verdade. Glória a Deus. E nós precisamos ser como Pedro, assim, ousados. Mesmo que às vezes não dê tão certo, mas não tema, vá, confie. Porque é tão fácil, a gente confia em tantas outras coisas, mas não confia. É, Deus. Não confia em Jesus. Uma ilustração que eu achei fantástica é a questão de você confiar em um despertador para você acordar no dia seguinte. Né? Você fica preocupado? Você deixa que seja um celular ou um despertador, você coloca o horário que você quer, 6 horas. Bota para despertar e vai dormir tranquilo, porque você tem certeza que 6 horas da manhã o despertador vai tocar. Mas quem te garante que o celular não vai descarregar, que o trem vai dar errado, que não vai dar certo? Mas você pensa nisso? Você dorme tranquilo. Você depositou toda a sua confiança do seu início de dia naquele despertador que vai tocar no horário certo. E se a gente confia em um aparelho eletrônico? Por que a gente não confia assim em Jesus? Por que a gente confia desconfiando? Por que você coloca uma coisa nas mãos de Deus, mas 5 minutos depois você vai lá e pega e fala: não, Senhor, é melhor eu fazer do meu jeito, porque o Senhor não vai dar conta. Deixa eu te ajudar. Eu vou te ajudar. Rebeca é impressionante. Eu sou apaixonada por aquela mulher, não só porque eu tenho o nome como o dela, mas porque eu acho fantástico a fé que ela teve. Pensa uma jovem sair da cidade dela, largar pai e mãe para trás e ir para um outro lado, sabendo que ela nunca mais veria os pais dela de volta. E aí os pais receosos e perguntou para ela: Rebeca, você quer ir com esse homem estranho que ela nunca tinha visto na vida, para casar com outro homem estranho que ela nunca viu na vida? E ela é arretada e diz: eu vou com ele, decidida. Porque quando ela recebeu aquela palavra, ela tinha certeza que era Deus e ela estava sendo escolhida para uma missão. Então eu imagino que ela teve medo, com certeza teve, porque ela era jovem, ela não sabia para onde ela estava indo. Mas ela pensou: se Deus me escolheu, é porque Ele tem um motivo. E que honra ser escolhida por Deus para uma obra. É mesmo, aleluia. Que honra. Só que ela teve uma trajetória linda de fé, conseguiu uma história maravilhosa com Isaac, a história de amor deles, muito bonita. Só que quando chegou o momento dela, que ela recebeu uma promessa de Deus, uma palavra, ela não confiou. Ela achou que para se cumprir o que Deus tinha
Isaac daria a bênção para Esaú, ela ficou completamente transtornada, porque ela pensou, peraí, não foi isso que Deus falou? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela ficou desesperada, misericórdia, como que vai cumprir a promessa de Deus agora? Deus falou para mim que seria o Jacó. Agora Isaac vai abençoar Esaú, o que vai acontecer com meu filhinho Jacó? É ele que tem que prevalecer. Só que ela não teve a sabedoria, porque se Deus prometeu, seria cumprido de uma forma ou de outra. Porque já estava sendo dito, quando Deus fala uma coisa, não importa o que tem que acontecer, vai acontecer da forma que Deus falou. É mesmo, a palavra dele aleluia. não volta vazia, não volta. Só que ela não teve essa paciência. O que ela pensou? O que muitos de nós pensam, a gente vai julgar ela? Eu não julgo. Ela pensou assim, com certeza Deus, ele está se esquecendo disso aqui, e como eu estou aqui, eu vou ajudar ele, porque o que custa, né? Eu vou fazer uma coisinha aqui, uma enganaçãozinha pequena, o mais novo vai fingir que é o mais velho, o pai não vai saber de nada, ele vai abençoar, porque afinal de contas é para abençoar Jacó mesmo, porque Deus já falou, então Deus não vai ficar triste. Só que o que aconteceu com ela? Ela fez o que ela quis. Quem foi abençoado? Jacó. Só que o preço que ela pagou foi alto foi demais. O preço de nunca mais poder ter o filho que ela tanto amava. Jacó foi embora para a casa do tio e Rebeca nunca mais pôs os olhos no filho dela. Além do que aconteceu, a divisão dentro da família dela. Uma decisão errada de tentar ajudar Deus provocou a divisão da família dela. Ela perdeu os 2 filhos, a convivência com eles, nada mais deu certo. Até a vida, o casamento dela já não foi tão feliz porque eles estavam amargurados. Esaú começou a casar com qualquer mulher que aparecia na frente para desagradar. E isso foi anos, até ela morrer sem ter a chance de ter os filhos de volta. E isso porque ela achou que estava fazendo certo por ajudar o Senhor, porque ela tinha recebido uma palavra. E isso, o que Deus fala, é que a gente tem que tomar muito cuidado com as promessas que a gente recebe. Não tente ajudar Deus a cumprir o que Ele tem para fazer, porque pode dar muito errado. Por uma coisa simples que ela fez, ela usou de engano. Mas eu sei que a intenção dela era boa, mas não importa. Qualquer tipo de mentira, enganação, a intenção pode ser maravilhosa. Deus vai olhar e vai repudiar. Porque Ele não falou para ela, Rebeca, quando Isaac for abençoar o Esaú, você faz isso, isso e isso, tá? Foi isso que Deus falou para ela? Não. Deus falou, tem 2 nações inimigas no seu ventre. O mais novo vai prevalecer sobre o mais velho. Ele só disse isso, ele não falou para ela, vai lá e faz toda a rede de engano para que isso aconteça. Então Deus deu a promessa para ela e ela não soube gerir. Tá vendo por que às vezes Deus não fala para você o que vai acontecer na sua vida? Porque você vai lá e estraga. Verdade. Eu vou lá e estrago. Porque eu acho que eu estou ajudando, eu acho que eu estou antecipando, só que nas coisas de Deus não é assim. E nós não descansamos em Deus, nós não paramos e deixamos Deus trabalhar da forma dele. Nós somos ansiosos. Deus tem misericórdia de nós. Verdade. Eu nem é direção do Senhor, porque eu entrei numa coisa totalmente diferente. Porque a palavra que eu vou ler aqui está em Jó 42. Mas Deus me inquieta sobre isso, sobre descansar em Deus, sobre ansiedade, sobre você não esperar e querer ajudar a Deus, querer fazer do seu jeito, e depois quando as coisas dão errado, você vai lá e briga com Deus ainda, culpando Ele, sendo que a responsabilidade é sua. Porque uma coisa eu digo, tudo que você faz tem uma consequência. Verdade. Seja ela boa ou ruim, se você faz alguma coisa boa, a consequência dela que você vai colher é muito boa. Se for ruim, é igual aquelas pessoas que vêm para a igreja e acham que Jesus vai apagar todo o passado dela de consequências de coisas que ela praticou. Ele vai apagar as suas transgressões e escrever uma nova história a partir daqui. Mas aquilo que você aprontou
É verdade. É a mesma coisa de um filho fora de um casamento. Tem como simplesmente um filho desaparecer? Nunca. Isso significa que Deus não vai trabalhar na vida de alguém que teve um filho fora do casamento? Também. Não. Significa que Deus vai trabalhar naquilo que já está acontecendo. Mas a carga de ter, a consequência de ter um filho fora do casamento vai te acompanhar por toda a sua vida. Aquele sofrimento vai ser um pouco mais difícil para você. Não significa que Deus não vai escrever uma história de vitória para você, mas Ele vai começar a partir daquele momento. Ele não vai apagar. O que apaga é Deus não vai ficar jogando na sua cara o seu pecado, porque Deus ele não é assim. Uma vez que você se arrependeu, uma vez que Ele te perdoou, acabou. Para Deus não existe mais. Mas não significa que isso anula o que já está acontecendo na sua vida, porque isso é algo do mundo sobrenatural, está acontecendo no mundo espiritual. Tudo é afetado. Tudo que você faz aqui no físico, você vai colher no espiritual. Nós estamos aqui neste lugar, a gente não vê, mas acontece uma batalha aqui. É verdade. Acontece todo um esquema espiritual que a gente não vê. Essa palavra aqui, não dá nem para imaginar o poder que ela tem no mundo espiritual. O que tem acontecido lá, as coisas, os levantes que vêm para tentar parar, para tentar fazer as pessoas